Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre sucessão, como agir diante do inevitável. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. Então, vamos lá. Pensa comigo, você tem seu querido Bitcoin em alta custódia, ele está na sua wallet, muito bem gerenciado, você fez tudo que você viu nesses cursos, né, do pessoal que fica vendendo para você usar Tails e pendrive ou coisa do tipo. Você nunca usou exchange, você não tem nada disso, você é soberano, de fato. Só que pode acontecer o inevitável, o que ninguém tem um prazo, né? Ninguém sabe a data, e vai que você morre. Não sei, hoje, amanhã. E será que a sua família, ou né, as pessoas para as quais você pretende deixar o seu Bitcoin, elas conseguem acessar e recuperar tudo que você tem? É aí que a gente começa, né? Acho que a gente pode até expandir um pouco mais isso, Felipe. Existe uma vida, né? Então, assim, nossos ouvintes não são aqueles que moram dentro de uma hardware wallet, comem ratos, né? Enfim, é tudo em volta do Bitcoin. Existe uma gestão patrimonial a ser feita e é importante que ela seja feita dentro de alguns critérios e padrões, né? Que você vai escolher. Assim, a gente não recomenda ninguém cometer crimes, mas algumas pessoas fazem partes que deixam de fora, né? Então, assim, podem deixar a criptomoeda de fora e ensinar a fazer uma sucessão em algo que nunca foi declarado, também coisa que a gente não recomenda, mas pode fazer isso e ter uma parte que vai ser inventariada, vai fazer tudo, porque são imóveis, ou são o imóvel que mora, enfim, dinheiro no banco. Então, algum tipo de inventário será feito, certo? Não no Bitcoin, né? Não necessariamente no Bitcoin, mas algum inventário dessa pessoa será feito, né? O cara não fica na reserva de emergência, não tem um dinheirinho fiduciário no banco, né? Assim, a gente ainda está nesse mundo, né? Assim, se o cara tem alguma coisa que seja numa exchange brasileira com as novas regulamentações, não tem por que não travar igual trava a conta bancária, com 2, 3 dias depois de morto. Sim. Na verdade, eu acho assim, vamos lá. Sim, em tese, todo mundo vai entrar no inventário. Hoje em dia, eu tenho visto alguns casos onde as pessoas estão um pouco mais antenadas para essa questão de inventário, prazos, custos, impostos sobre sucessão e etc., que as pessoas estão tomando algumas outras decisões, ainda que em vida, para passar, né, e empurrar patrimônio para frente, de forma que não chegue na questão do inventário. Mas, talvez isso tenha a ver com as pessoas com as quais eu lido, né, e não é a regra. Às vezes a regra geral é de fato você entrar no inventário, entende? Mas, enfim, né, de toda forma, é bem isso aí que você falou. E aí, assim, já fica o conselho, né? No Brasil, se for possível fazer pelo cartório, faça. Existem pouquíssimas situações, quer dizer, pouquíssimas não, são poucas situações que não pode ser feito por cartório. Isso envolve filho menor,
testamento e se a pessoa que morreu era incapaz ou algo assim. Se eu não me engano, mas são pouquíssimos, né? Então, assim, maior de idade, tem filho maior de idade, tem tudo, cara, faça tudo pelo cartório. Poupa-se tempo e poupa-se dinheiro. Muito tempo, né? Porque entrar num processo judicial no Brasil não é algo fácil, nem muito menos rápido, mesmo que estejam todos concordando. Para isso é importante você ter duas coisas já meio que conversadas ou já meio que feitas assim. Quem vai ser o advogado que vai assinar e quem vai ser o cartório que vai fazer. Então você tem que ter o contato dessas duas pessoas. Normalmente um conhece o outro, né? Um tem para indicar o outro. Mas isso já é importante ter agilizado, né? Porque já é um momento ruim. Se você for ficar se preocupando neste momento ruim da sua vida, da perda de alguém, agora que eu tenho problema, agora que eu vou procurar. Não, é uma coisa praticamente sabida, né? Todo mundo vai morrer. Então é bom que você tenha informação, né? De quem vai morrer antes de você, e se você for herdeiro de alguma forma ou tiver responsabilidades nesse inventário, estar perto de pessoas, né? De pessoas que possam resolver isso. Então, Brasil, cartório e um advogado para assinar isso. Saber o que a pessoa tem de fato, né? E aonde está. Porque no Brasil, principalmente, não faz-se uma busca geral e levanta-se tudo. Não. Você tem que fazer esta busca ou saber onde está. Então, seguros de vida, muitas vezes no banco que a pessoa tem conta, empurraram um seguro de vida para ela e teria direito à cobertura. Então, é importante olhar essas coisas para não deixar passar nada, né? Porque se deixar passar, leva à necessidade de você fazer um adendo nesse inventário, ou seja, ele é reaberto para você dizer, olha, localizei tal coisa, aí vai fazer uma nova certidão, uma nova assinatura, você vai gastar tudo de novo para fazer esse registro, além de recolher imposto, né, de sucessão e tudo mais. Então, são essas situações que eu acho que é importante ter esses contatos para poder agilizar isso, para depois você ficar, sei lá, só com a saudade, sabe? Sim, sim. Isso né, considerando o mundo normal, de uma pessoa que se estruturou para esse tipo de coisa, né? Que, assim, com certeza, querendo ou não, ainda não resolve, né, a grande situação do que a gente estava falando, né? No caso de uma herança, no caso de um Bitcoin da vida, entendeu? Sim. Aí o setup pode ser diferente. Porque se for um Bitcoin Exchange, o que eu falei é a mesma coisa. Isso. Até aí tá tudo válido, né? E se for um Bitcoin declarado, né? Não estamos aqui fazendo julgamento de valor, né? A gente sabe que pode existir Bitcoin não declarado, apesar de não deveria, né? Mas se ele for declarado, ele deve constar desse inventário e deve ser pago o imposto. Deve, exatamente. E mais uma coisa que... Tudo que está na última declaração de imposto de renda dessa pessoa deve ir
direitinho para o inventário, tá? Não vai ficar brincando de, é porque está em autocustódia, então eu não preciso, não. Não seja estúpido nesse ponto. Né? Acho que é importante deixar isso claro, né, Felipe? Então, assim, Sim. se estiver declarado no imposto de renda, bonitinho, carteira, no formato que o Brasil manda, você deve colocar isso no inventário e pagar o respectivo imposto e ponto final. Não tem discussão. Porque senão, não tem como justificar uma retirada daquela wallet, não tem como justificar, perdi, mas porque moveu. Entendeu? Não, então, isso tem uma outra implicação que é muito interessante, que é o seguinte, pensa comigo. Você tem lá um Bitcoin declarado, certo? Aí você vai passar isso, por exemplo, para o seu filho na herança e tudo mais, né? E aí o seu filho faz tudo certinho, fala, olha, meu pai tinha um Bitcoin, eu tenho que pagar um imposto referente a um Bitcoin. Porque está declarado e tudo mais. Até aí, beleza? Só que, e se esse Bitcoin está em autocustódia e você não consegue tirar? Você paga um imposto no Bitcoin, mas você não tem acesso a ele. Só um detalhe. Aí é um excelente momento de você declarar que não possui as chaves e a perda dos fundos. Você pode tentar, né? Eu não sei se isso vai ser aceito, né? Cara, não vejo por que não. Tá? Não vejo por que não. Porque se você, o inventariante, que ele é obrigado a juntar todas as documentações e tudo, se ele não consegue acesso àquilo, é ele que tem que sinalizar. Só que assim, aí entra no ponto. É não localizar, não sabe mesmo. Não é tipo assim, não sei, mas tá escondidinho aqui. Porque senão, meu amigo, você vai mexer em um momento. E aí mexeu, ferrou. Né? Então, assim, se não tem acesso, e aí é o importante, que vai ser a outra parte do episódio, a gente falar de como, formas de gerir isso, para passar adiante, mas se você não tem, é o momento de declarar e fazer, sei lá, o devido boletim de ocorrência, ou o que for necessário e aconselhado pelo seu advogado para isso não entrar no inventário, porque é perdido. Sim, assim, eu acho válido o que você falou, né? Mas assim, é só um bom questionamento, né, para essa situação, porque assim, são muitos os casos, né, que a gente cabe, né, falar dessa história, porque sabe? se acha depois, você reabre, aquele negócio que eu te falei, você reabre o inventário e paga o imposto. Entendeu? Não é que terminou o inventário, escreveu em pedra e não dá para mexer mais. Não, eu consegui aqui, fui lá no Joe Grande lá, ele hackeou, estava numa hardware wallet, hackeou, conseguiu acesso, você vai lá, tô reabrindo o inventário, achei aqui, sou eu, e tá aqui o imposto devido. Tem essa opção. Sim, é válido, né? Assim, se você quiser declarar, pagar esse imposto. Mas enfim, tô brincando, é o certo, tá? É o certo, né? Então. Não, Felipe, aí que tá. Não é nem o certo, entre o certo e o errado. É entre o que vai te dar cadeia e não. Porque é blockchain pública. Agora, se for Monero, entendeu? Aí a coisa já muda de figura. Mas com blockchain pública, não, isso daí já. Cara, se não estão fazendo, muito em breve vão fazer, vão marcar a carteira. Não, perdeu o fundo, mas a carteira está rastreada aqui. Mexeu o fundo, meu amigo, o fisco vem matando. Sim, certo, né? É uma possibilidade. Mas, enfim, né? Vamos dar sequência. Assim, são muitos os casos, né? A gente falou, né, de uma possível rota, assim, digamos, normal, né? Porque a gente está falando aí de, por exemplo, foi o que o Hugo falou, né? Bens normais, Bitcoin em corretora, coisas que estão, assim, sabidamente declaradas e documentadas, né? Na autocustódia isso já é um pouco mais difícil, mesmo que declarado, né? Que foi esse questionamento que eu fiz aqui agora, né? E a gente começa a entrar nessa parte
da questão de como que você vai, né, herdar e passar isso para frente na questão da autocustódia, porque, sim, realmente é questionável, né? A gente tá num ponto, né, num momento onde você começa a ter o Bitcoin já com algumas pessoas mais velhas que entraram e que já vão passar isso para frente, já tem alguns casos de pessoas que morreram e tudo mais. A gente, né, tem aquele caso super emblemático que é o da Quadriga CX, que era uma corretora, não sei se na Índia, uma coisa assim, que o dono morreu, ele era o único possuidor das chaves. Tipo assim, aí do nada travou todo mundo. Genial. Exatamente. E assim, e a gente também traz aquela coisa que a gente já comentou como uma belíssima de uma solução que é da Tail Emission, no caso do Monero, né? Que o Bitcoin não tem, e a gente tem hoje, né, uma estimativa de, em média, 3 milhões de Bitcoin perdidos. A gente já trouxe em outros episódios que eu discordo dessa conta, de como ela é feita, porque ela é totalmente imprecisa, mas pela conta que nós temos hoje, que todo mundo utiliza, a gente tem mais ou menos isso aí, 3 milhões de Bitcoin que são considerados permanentemente perdidos. Então, assim, você não consegue recuperar, e isso é a mesma coisa que vai acontecer no caso da autocustódia, se você morre, ou seu pai que tem muito Bitcoin morre e ele não te deixou, né, um papelzinho muito bem explicado sobre o que tem que ser feito para recuperar esses fundos, né? Que, assim, é complicado. Um questionamento, assim, eu faço isso, eu tenho isso porque eu gosto de fazer, né? Mas o questionamento fica para você que nos ouve. Quando foi a última vez, ou se alguma vez na sua vida você sentou com as pessoas próximas, né, para pessoas para as quais você deixaria seus bitcoins se você morresse, e explicou, conversou com elas como que elas fazem para gerir o seu bitcoin, como que elas entendem autocustódia, o que funciona, como é que é, sabe? Será que você já mostrou nem que o básico, sabe? Ou pelo menos assim, olha, se eu morrer, você liga para essa pessoa aqui que essa pessoa vai resolver o seu problema? Tipo assim, sabe? Pensa. Porque isso, só esse questionamento já não resolve, mas pelo menos direciona, né? Muito do que a gente tem e vai ter de problema com a herança, no caso da autocustódia, do Bitcoin, seja lá, todo mundo que faz autocustódia no geral, né? Vai ter esse problema. Então, tipo assim, pelo menos isso aí você já começa a direcionar, sabe? Se, Uhum. ó, tipo assim, pelo menos a minha família tem um norte, sabe? Olha, eu também vou ser polêmico, né? Você sabe que eu não sou a favor de ninguém pagar imposto, mas o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação, é um dos impostos mais baratos que existe no Brasil. Sim, tá. Entendeu? Então, assim, é um excelente momento para você sentar com o advogado e ver se não dá para, olha, isso aqui estava meio escondido, não é melhor botar isso aqui transparente agora, tentar regularizar isso tudo e pagar este imposto, porque dos males o menor, tá? Então, pode ser um momento interessante de fazer uma, né, assim, achei aqui, não sabia, né? E, enfim, é algo interessante a ser discutido com o seu advogado nesse sentido na época, tá? É uma excelente chance de regularizar coisas. Só para. É uma técnica aí muito interessante, Porque né? são Muito legal. 2 a 8%, São Paulo 4%, né? O estado de São Paulo 4%. Cara, 4%, o que você vai pagar em cima de ganho de capital, de coisa assim, de 4%? Nada. Nada. No em cripto, não
não é de renda, não é ganho de capital, tudo é mais que isso. Então, pode ser um excelente momento de pensar em fazer algo nesse sentido, assim. Então, fica a dica, né? Para já... É aquela coisa... Se você não come rato, né? Se você não passa fome, você vai acabar organizando uma vida em camadas. E algumas camadas, esse é o momento eu falar, aqui você paga imposto aqui, você paga isso aqui, você faz isso aqui. Entendeu? É muito bem citado, né? Porque, assim, às vezes, né, o pessoal acha também que... A gente sempre trouxe essa ideia de não pagar imposto e tudo mais, mas, às vezes, o Crypto Twitter, ele traz muito essa ideia, né, de nunca pagar imposto em nada, né? E, tipo assim, mude-se para o Paraguai para não pagar imposto. Só que, tipo, para quem ganha R$ 2.000 por mês, às vezes isso não é uma preocupação tão grande, sabe? Ou como o Tyron muito bem disse na entrevista, entendeu? Os caras viajam sabe? Os caras estão dando golpe no empréstimo e fugindo para o Paraguai. Que inventaram vai fazer nisso, né? Então, tá apostando tudo nos bets da vida. Então, eu tô falando assim, quem pensa com uma certa longevidade, né? Quem acumula um patrimônio honesto, trabalhando e tal, acaba organizando a vida em camadas, né? Então tem coisas que você já passa em vida, né? Tem coisas que você já espera, tem situações em que você, por exemplo, uma excelente solução no Brasil é previdência privada. Sim. Para algumas coisas. Então, por exemplo, você pega o dinheiro que você estima mais ou menos de impostos do inventário, faz uma previdência e coloca o seu sucessor como beneficiário. Por quê? Porque isso não precisa de inventário. O cara recebe em coisa de 1, 2 semanas pós-morte e tem capital para tocar o resto do inventário. Entende a situação? Sim. Ou se tem isso em cripto, é uma possibilidade também, entendeu? Não tão, né, aos olhos do regulador, não tão legal assim, né? Mas pode ser até legalizado e a pessoa já ter acesso a essas chaves e poder usar isso, né? Já que em autocustódia a pessoa pode usar, liquidar mercado e tocar o resto do inventário. Então, são situações que são muito bem colocadas e manejadas e planejadas, porque assim, é um evento certo na vida, essa que é a questão. Sim. Pode não ser, né? Pode não ser o filho para o pai, pode ser quer dizer, pode não ser o pai para o filho, pode ser o filho para o pai, mas as coisas precisam estar organizadas. Alguém precisa saber né? No caso de cripto, por exemplo, precisa saber da sua chave privada, se for em autocustódia, precisa saber das corretoras, as senhas, ter acesso a um lugar onde isso esteja anotado, por exemplo, ter ou alguém para procurar, entendeu? Procura o fulano, que ele vai te ajudar com isso. Né? Até deixar pessoas avisadas, né? A divisão de o que é senha para uma pessoa, chave para outra, né? Isso também é muito interessante de fazer, né, Felipe? Sim, isso tem um lance, né, que o pessoal traz, que é o da multisig, né? Assim, é uma ideia que é muito comum. Eu não gosto porque eu acho ela muito complexa, né? Mas existe a ideia. Eu acho ela bem difícil de fazer, mas a ideia é muito boa, né? Você faz uma multisig, por exemplo, 2 de 3, né? Onde 2 pessoas têm a chave, sei lá, 2 filhos, ou a esposa e um filho. E você tem a terceira chave, né? E só pode movimentar se tiver pelo menos 2 assinantes, né? No caso.
Então, assim, é legal, né? Porque teria que os dois se unirem para movimentar. Então, se você morre, os outros dois não teriam chaves, né? Você entra num problema que é o quê? Às vezes a pessoa ela não tem aquela cautela com chaves. Às vezes ela não tem gestão nenhuma de, sabe, da importância que é você gerir bem chaves. E ela não tem, sei lá, um gestor de senha que seja para ela guardar isso, sabe? Uhum. Então é muito complicado. Eu acho muito SIG que ela permite muitos erros, sabe? Eu não gosto. Tem alguns locais na internet que você até acha, né, quem oferece o que eles chamam de Dead Man Switch, né, que é como se fosse, né, a alavanca, né, o botão do homem morto, né, que eles usam alguns critérios para definir se você morreu ou não. Tipo assim, falta de atividade no site ou não respondeu nossos e-mails por mais de um ano, portanto você morreu. É mais ou menos essa a coisa deles, né? E aí, se isso, se essa chave é virada, então considera-se que você morreu e aí eles executam o que foi acordado. Tipo assim, envia as chaves para uma pessoa, manda para tal lugar, sei lá, N possibilidades. Uhum. É muito legal, mas assim, se você quer passar para os seus filhos, para sua família, né, como herança, as suas chaves através de um Deadman Switch, você vai ter que passar suas chaves para a empresa que faz isso. Então, assim, é um problema, né? Deixar a chave. Mais ou menos, né? Só se for, por exemplo, se a chave for dividida, a pessoa, essa empresa passa a chave e a pessoa tem a senha, né? Pode ser, Verdade. pode É uma ser uma boa. coisa assim, né? Ó, tá aqui, essa aqui é a senha da minha carteira. Você A trabalhar chave você com só vai receber quando eu estiver passphrase, morto. né? É, Isso é interessante. Trabalhar com passphrase é interessante também. Que aí você entrega, né, as chaves e tal, e aí a pessoa tem a senha. Porque sem quem tiver só com a chave não consegue resolver. É uma boa, né? É uma boa. Nenhuma das estruturas de empresariais que são maravilhosas no geral, mas são maravilhosas para fins fiduciários, né? Tipo trust, holding, offshores, etc., resolveria esse problema, né? A não ser que você quisesse colocar suas chaves também numa gestão, né? Ou alguém fora do país, o que eu acho super viável, mas assim já é um setup muito mais caro, né? Às vezes e não vai ser tão acessível, né? Não é tão fácil de ser feito, né? E uma gestão dessa, a nível, né, de trust, holding, etc., já tem uma sucessão familiar bem pensada, entendeu? E aí talvez não seja tão problemático, né? Mas eu acho que, assim, o, o maior dos problemas nesse caso, né, foi aquela pergunta, né, que eu havia colocado. Assim, quantas vezes você conversou com a sua família acerca disso? Quantas vezes você parou e uhum, explicou para eles para quem ligar, com quem entrar em contato, mais ou menos como que isso vai ser resolvido, sabe? Então, isso resolve muito. Assim, as possibilidades são inúmeras, né, para você fazer isso, tipo, tanto com quanto sem KYC, né? Mas eu imagino que o pessoal, né, da nossa audiência vai pensar na ideia mais do sem KYC, que assim é uma possibilidade, mas a gente já tinha falado disso anteriormente. Eu vou te falar que de todas as opções que eu achei a mais interessante hoje, que eu acho hoje, né, na verdade, quem sabe no futuro eu troco até de ideia ou surja um serviço interessante. Eu acho que eu até conversei isso, né, com o Hugo pessoalmente. É a ideia da única seed com várias passphrases. É uhum, assim, é o mais interessante na minha cabeça. Porque é uma seed. E aí você tem que ter a gestão dessa única seed. Você pode passar para outras pessoas essa única seed, porque às vezes o fundo mesmo ele tá naquela seed mais a passphrase. Então só com a seed você não consegue fazer muita coisa. Entende? Aí, sim. assim, eu acho que, assim, é uma... Porque, tipo assim, se você for pensar, né, em termos de sucessão, isso... Porque você tem que fazer o seguinte, você precisa orientar os seus familiares,
no sentido de, olha, se eu morrer, você precisa recuperar o Bitcoin. Para recuperar o Bitcoin, você precisa dessa... Aí, vamos lá, tipo assim, você precisa, né, de uma... Desculpa, eu perdi o raciocínio, mas, né, voltando. Você vai precisar de uma senha, né, e você passa essa senha para as pessoas, que é uma senha simples, assim, a nossa senha de... O que seja uma senha simples, né, os nossos nomes, nossa data de aniversário, uma coisa assim, sabe? Uma senha que outras pessoas entendam, uma senha que é normal, uma senha que é comum, sabe? E você também pode entregar a seed, não faz diferença. Ou você entrega a seed para outras pessoas próximas que entendam de custódia, ou você deixa no testamento, não sei, onde você quiser. Mas a grande questão é você capacitar essas pessoas, seus familiares, que têm essa sua senha simples, a senha da passphrase, a senha que esconde o dinheiro mesmo. Ó, quando eu morrer, você liga para essas pessoas aqui. Essas pessoas aqui podem te ajudar a recuperar esse dinheiro. Então, tipo assim, é o modelo mais simples possível. Mais simples possível, é o que hoje eu acho que é o mais válido. Por quê? Você vai ter um contato de alguém que é técnico da sua confiança, alguém que sabe mexer, que vai ajudar, né, o parente quando for preciso. Essa pessoa que é técnica, ela pode ter a sua seed também, se for o caso, é tranquilo, porque ela não tem a passphrase. Não faz diferença. Então, assim, você consegue botar a passphrase no testamento, Sim. no passaporte, não precisa dar. E aí você explica, ó, tipo assim, gente, entre em contato com, deixa lá 5 telefones de pessoas que você confia que poderiam auxiliar, e aí, boa. Assim, é o que hoje eu vejo como a melhor opção. Com certeza. Bom, acho que é isso, né? Vamos... acho que colocamos algumas coisas a se pensarem, principalmente uma visão mais polêmica do tipo, paga imposto, né? Que não é muito hábito da gente fazer aqui. Mas conta pra gente, assim, nos comentários, se já pensaram em fazer algo assim, se tem dúvidas e tal, que a gente pode até trazer conteúdos, assim, de ideias ou coisas mais específicas, caso vocês queiram, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.